Oi pessoal, tudo bem? Vídeo novo no ar e o vídeo de hoje é um vídeo diferente. É um vídeo que eu vou compartilhar com vocês alguns dos desafios de quem morou a vida inteira na cidade e que se mudou para a roça para produzir. Mas roda a vinheta! Difícil saber, difícil, muito difícil. Estamos de volta, pessoal. Então, eu preparei aqui minha colinha porque são muitos desafios e tá longe de eu conseguir falar todos aqui nesse vídeo porque fica muito extenso. Eu elegi algumas coisas para falar com vocês, mas primeiramente para quem é novo aqui no canal e que não me conhece, eu sou Larissa, sou produtora rural de cogumelos shimeji em São Paulo e morava no Rio de Janeiro. Como publicitária, trabalhava numa empresa de mídia exterior e uma rotina completamente diferente do que a de hoje eu vivo aqui na roça. Então eu queria mostrar para vocês que a gente recebe muitas mensagens de pessoas que perguntam pra gente que gostariam de sair da cidade por conta da violência, por conta da rotina de vida, de trânsito, que gostariam de ter uma vida no campo e tal, e queria se mudar, e que perguntam pra gente, né? Como fazer, que ideias que a gente poderia dar, de sugestão. Então a gente resolveu gravar esse vídeo. Primeiramente, gente, vamos logo porque para não ficar muito extenso. O primeiro desafio é o quê? É você pensar e avaliar o que você vai fazer, o que você vai produzir no campo. E por experiência, gente, tem que ser algo que você se identifique, porque vai ser uma coisa que você vai trabalhar o tempo inteiro. Vai estar com você impresso, eu falo que fica impresso, sabe, no DNA, 24 horas do seu dia, porque por mais que você às vezes é à noite lá dormindo, mas você está pensando naquilo. E aí chega de manhã, você tem a irrigação, você tem que pensar em temperatura, são N fatores dependendo da cultura que você for trabalhar. E não existe, então hoje é feriado, então hoje é final de semana, então deixa a produção lá e tal. Não existe isso, são 7 dias da semana, você esquece. Eu digo aqui em casa que eu perco a noção um pouco, tipo, do que é feriado, do que é sábado e domingo, porque a gente fica emendado. Então por isso que é fundamental você fazer algo que você realmente goste, que realmente você se identifique. Primeiro desafio, né? E aí seja cultura com animal, com plantas, com hortaliças, no nosso caso a gente trabalha com cogumelos e existem vários tipos de cogumelos, então também já seria outra avaliação a se fazer, tá? E nesse ponto, seguindo esse tópico do que produzir, eu já vou falar outro para você. Onde você vai produzir? Muito importante também se pensar. Por que eu falo isso para você? Porque dependendo do que você for fazer, você tem que avaliar, gente, a condição climática do local que você escolheu, se tem a ver e se dá para fazer na região que você elegeu para morar. Outro ponto, questão que eu falei, climática, você tem que avaliar a questão de logística, você tem que avaliar a questão do mercado, se existe naquela região que você vai morar mercado consumidor para o produto que você vai produzir, certo? Para quem que você vai vender, se existe consumidores do seu produto, aonde você vai morar e se o que você vai fazer, gente, dá para fazer naquele clima. Se realmente aquela cultura dá para fazer naquela determinada temperatura ou não. No nosso caso, a gente tem N fatores a se avaliar, porque existem vários tipos de cogumelo. Cada cogumelo se adapta em diferentes locais, certo? Existem cogumelos que se adaptam a temperaturas mais baixas, outro em temperaturas mais amenas. Existe cogumelo que não tem como, que você não vai conseguir produzir em determinada região que você estiver. Então são N fatores que você tem que avaliar.
Outro ponto que eu vou falar na questão ainda do que produzir. Se capacitar. O que seria o que se capacitar? E se planejar também é importante. Que por mais que você procure fontes, você procure cursos, perícia técnica, estude, no seu dia a dia vão acontecer vários desafios. Várias coisas que não vão estar dentro do planejado, que vão ocorrer e que você vai ter que lidar com isso naquele determinado momento. E necessariamente, às vezes, até mudar o plano, ajustar o plano, rever o plano em alguns pontos, certo? Devido a essas intempéries que acontecem, que é super normal de acontecer. E aí você não pode desanimar nesse momento. Você tem que ver a dificuldade acontecer e você reverter isso e tentar ver uma outra forma de trabalhar. Tranquilo? Então, do que produzir, já falei os aspectos que você tem que pensar e avaliar de acordo com a cultura que você escolher, tá? Outro ponto que eu tô aqui com a minha cola, gente, que é muita coisa. Buscar informação. O que eu vou produzir, dentro desse ponto ainda, eu tenho que buscar informação. Mas eu não vou buscar só informação, gente, numa região, numa cidade, num estado, num país. Amplia. Hoje existe uma grande rede ao nosso favor, gente, que é a internet. Então, você tem que buscar fontes, várias fontes de pesquisa sobre aquele assunto. E fora mesmo do Brasil, não necessariamente você tem que fixar no Brasil. Buscar fontes do Brasil, fontes de fora do país, mas N pessoas que produzem, como que é, e você pesquisar, se possível visitar e tá sempre aliado a isso, ao seu planejamento. Outro ponto que a gente vai avaliar saindo dessa questão do que produzir. Você sabe que você vai se mudar para a roça. E a roça é muito diferente da cidade em relação à rotina, certo? E muitas das vezes a rotina vai ser até braçal, vai envolver que você se empenhe em atividades braçal e que você não estava adaptado a isso. No meu caso, eu trabalhava no escritório, trabalhava em área de mídia, então assim, completamente diferente. Você vai se deparar com uma situação tipo, a necessidade de capinar, e eu vou ter que capinar. Então eu tenho que roçar, eu tenho que cuidar da horta, os animais, você tem que colocar, colher os ovos das galinhas se você tiver galinha, no caso. Revirar a terra do adubo, que se você tem uma horta, teve um temporal, caiu a lona, vou ter que mexer, então vou ter que pegar bambu, vou ter que pegar madeira, vou ter que construir. Então você vai se empenhar em determinadas funções de coisas até braçais que você não estava adaptado a isso e que fazem parte da rotina da roça, que isso acontece. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um cultivo e você tem uma estrutura com uma lona, uma estufa e dá um temporal e arrebenta a lona toda. Então você vai se deparar com o quê? Com um desafio aí muito grande, que você vai ter que... provavelmente às vezes acontece de perder a produção e que você vai ter que adaptar, vai ter que construir novamente. Então, são esses desafios que acontecem na rotina da roça que na cidade você não se depara com isso. Outro ponto importante também, por exemplo, quando você está na cidade, você se muda para aquela casa, normalmente você vai ter várias empresas ali de internet que você vai entrar em contato, que você vai orçar preço, vai ver a melhor empresa, você vai ter várias companhias de telefone, que você vai poder ver vários tipos de orçamento, avaliar, pesquisar, certo? A oferta desses tipos de serviço é muito maior na cidade, é claro, do que no campo. E no campo, geralmente, às vezes você vai ficar restrito a uma empresa de internet, a um tipo de internet que a velocidade é menor do que você estava acostumado, que você tinha na cidade. Provavelmente é um lugar que não vai pegar linha telefônica, que você vai ter que ter uma linha rural, você vai ter que ver uma outra forma, porque é importante na roça, sim, e claro, mais do que nunca você ter um canal de comunicação, né, que você está na roça. Então, assim, mais do que até para o seu trabalho, é fundamental. Então, você vai ter que avaliar também essa questão da comunicação dentro da região que você for morar. Outra questão também muito importante que algumas pessoas que se mudaram para a roça também relataram: acesso. Geralmente as estradas não são estradas pavimentadas, né? Como a gente vai numa casa, aluga uma casa ou compra uma casa, você já chega ali, a maioria das... minha rua é pavimentada, tem energia elétrica. Às vezes o lugar que você vai não tem. E aí você vai se deparar com esse desafio também, que é a questão do acesso, da logística para você
levar os seus produtos, de entregar os seus produtos, né? Porque aí, por exemplo, tem programação de uma entrega ou de recebimento de um fornecedor. Caiu um temporal, a estrada ficou completamente... Não tem como ter acesso. Olha a situação. Então, são coisas que também tem que entrar na sua pauta dentro do seu planejamento, que são coisas que, por mais que você planeje, que acontece, gente, na roça. Porque você está em outro local, em um local que tem uma rotina e é completamente diferente. Então, essa questão também é muito importante. Então, eu falei de comunicação, falei de rotina, da roça que tem independente da sua produção, também que você tem na roça, e também uma outra atenção. Por exemplo, na roça você tem outras preocupações que você tem, que é o quê? Animais, por exemplo, animais peçonhentos, que você lida, que você tem que ter que tomar cuidado, que você não vai sair entrando no local de mata sem você ter um material de EPI, você botar uma bota, porque pode ter uma cobra, pode ter uma aranha venenosa, né? Então, assim, essa parte também de você se adaptar à sua vestimenta, que é completamente de quando você trabalha na cidade, não é verdade? Você não se preocupa com o tipo de calçado que você usa, você pensa somente o quê? No estilo. Eu pensava o quê? No estilo, se era salto alto, se era salto baixo, se era de verniz. Na roça não tem isso, então você tem que se preocupar se você está com uma boa bota, um bom material de EPI para as suas atividades da sua rotina da roça. E muita atenção no que você for fazer. Por exemplo, não for pegar, a gente tem muita madeira, a gente usa madeira aqui para construir as coisas aqui. Então, cuidado, retirando a madeira se não tem uma aranha, se não tem um escorpião. Então, esses cuidados que você tem que ter, essas preocupações que você tem que ter quando você se muda da roça e você é da cidade e não estava adaptado a isso. Uma outra questão também, que também elegeram para mim, que é a questão da coleta de lixo, né? E a questão também dos correios, né? Da questão de você receber correspondência, né? Também me elegeram, que na roça é diferente, né? Você, no caso aqui, a gente, para pegar a conta de luz, tem que ir até a companhia de energia, pegar a conta de luz, porque o correio não vem aqui, entendeu? Então, é todo essa mudança que na sua casa você pensa, você quando vai aí na cidade se mudar, é normal isso acontecer, já vem o correio aqui, né? Eu dou o endereço e tal, e na roça, em alguns pontos, você não tem esse acesso, né? Nem a companhia de energia, que não vem a conta de luz, e correspondência de uma forma geral. Então, já no nosso caso, vão tudo para a sede dos correios, e a gente tem que ir no correio pegar, coisa que na cidade você recebe na sua casa, não é verdade? Ou às vezes a gente aqui no conta ainda com amigos que moram na cidade, que recebem para nós, e a gente pega com eles a nossa correspondência. Então, isso tudo você tem que se avaliar. Outra questão que eu falei antes, a coleta de lixo. Você não tem o lixeiro ali que vem programado às vezes 2 vezes, 3 vezes por semana que vem na cidade, né? Que você coloca o lixo ali no portão da sua casa, na lixeirinha. Na roça não tem. Então você tem que também ver como que vai ser a sua logística em relação à coleta de lixo. Aqui a gente faz um trabalho muito grande de reciclagem das coisas, para evitar e reduzir o lixo. Porque literalmente a gente está produzindo lixo e está no ambiente que está o lixo. Então a gente tem que fazer o quê? Ajustar os dias que a gente vai levar essa coleta para a cidade, que a gente faz aqui, e separar o lixo. A gente separa o que a gente usa de compostagem, a gente separa o que a gente usa de plástico, de metal, que a gente usa para reciclagem, né? Para objetos que a gente, por exemplo, madeira. Eu usei a madeira, a gente não descarta aqui nada disso. O que a gente faz? Pedaço de tela, pedaço de ferro. O que a gente faz? A gente pega e constrói outras coisas, a gente reutiliza para outros fins, tá? Então isso tudo você vai se deparar quando você se mudar para a roça. Aí você vai me perguntar, poxa, Larissa, tanta coisa, já tô até, nossa, depois disso que você falou, não sei, né? Tô até com dúvida se realmente eu vou, se realmente eu deixo aqui, se eu me planejo para isso ou não. Poxa, falou tanta coisa. Ai, não sei, poxa, me deixou até meio desanimada. Não, gente, eu não quero desanimar ninguém. Mas é muito importante a gente nunca imaginar que a gente vai para uma rotina completamente diferente da nossa e a gente achar que é o mundo dos sonhos. Ou seja, tanto para quem mora na cidade e tanto para quem mora na roça, existem desafios. Os desafios existem, tá? Para quem vai empreender, para quem trabalha numa empresa de carteira assinada, quem é funcionário público, todas as áreas existem os desafios.
O importante é o quê? É você saber que eles existem e você se preparar para eles. E pode, mesmo assim, você se preparar e se planejar, acontecer algo surpresa que você não estava esperando. E aí você vai ter que mudar os planos, rever, sem ter aquela culpa, porque eu deveria. Não, nada disso. Replaneja, como eu falo, ajusta as velas, muda o curso, acerta, ajusta e segue em frente. Eu vou te dizer a minha experiência, está sendo uma maravilhosa experiência de 1 ano da minha vida que eu estou aqui. Está sendo uma bênção, está sendo um crescimento muito grande para mim, morar aqui na roça. Estou tendo a oportunidade de ter um contato maravilhoso com a natureza. Estou tendo a oportunidade incrível de plantar na minha horta e me alimentar daquilo que eu planto. Isso, coisa que eu não estava acostumada. Então a gente aqui planta tomate, planta berinjela, planta alecrim e a gente colhe, a gente consome aquilo que a gente colhe. De manhã o meu filho todo dia vai lá no galinheiro, um crescimento enorme e a paz. A paz, nada paga a sua paz. Nada. Então assim, é maravilhoso mesmo com todos os desafios, mas é importante que a gente saiba que eles existem e que a gente se prepare melhor para eles. Bacana? Foi muito bom ter vocês aqui. Espero que tenha inspirado você, mesmo mostrando todos os desafios, porque é importante a gente saber. E saiba que a gente tem o nosso Instagram, @LaraCogumelos, que lá você vai ver de pertinho a nossa produção de shimeji. E temos também o Instagram do YouTube, que a gente mostra também de pertinho a nossa rotina aqui na roça, para você ver. Bacana? Que é o Família Lara Cogumelos no Instagram. Então, se inscreva no canal, curte, comenta. Se você já pensou, o que você pensou em fazer, qual lugar que você pensou em ir, comenta porque eu vou amar saber. Bacana? Espero ter ajudado. Foi muito bom ter vocês aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Essa é a realidade da roça. É isso aí.